Moedas espirituais demoníacas são as moedas utilizadas na Cidade da Glória. Geralmente, 2 a 3 mil moedas espirituais demoníacas seriam suficientes para as despesas anuais de uma família comum. O valor dos itens na Cidade da Glória é medido com moedas espirituais demoníacas. Por exemplo, armaduras de batalha, cristais de espíritos demoníacos, peles de bestas demoníacas, elixires e vários outros itens. A taxa anual do Instituto Sagrada Orquídea é de cerca de 3 mil moedas espirituais demoníacas. Para uma família comum, isso seria uma despesa enorme. Mas muitas famílias comuns preferiam viver moderadamente e enviar seus filhos para o Instituto Sagrada Orquídea. Isso ocorre porque, uma vez que eles se tornarem um lutador ou um espiritualista demoníaco, mesmo que seja apenas de nível bronze, eles podem mudar o destino de sua família. A categoria de lutadores de nível bronze, caso se juntem ao exército e se tornem soldados, tem um salário anual de cerca de 5 a 6 mil moedas espirituais demoníacas. Ao mesmo tempo, eles também poderiam se aventurar nas santas montanhas ancestrais e obter mais benefícios. Nieli pertence à família Marcas Celestiais. É uma família aristocrata relativamente decadente. O patriarca é um espiritualista demoníaco de nível ouro 1 estrela. A renda anual da família é de cerca de 600 mil moedas espirituais demoníacas. As despesas anuais da família são muito grandes. Apenas com as despesas de taxas escolares das crianças são cerca de 300 mil moedas espirituais demoníacas. Isto, junto com várias outras despesas, já fizeram a família ter dificuldades financeiras por muitas vezes. Sem nenhuma escolha, a família vendeu alguns de seus bens para se sustentar, e com isso a família Marcas Celestiais pôde colocar todas as gerações mais novas no Instituto Sagrada Orquídea. O patriarca disse uma vez que apenas um membro excepcional das gerações mais jovens poderia ajudar a família a se reestabelecer mais uma vez. Mesmo se eles tivessem que viver com altas despesas, eles deixariam cada um da geração mais jovem com a melhor educação que eles pudessem garantir. Em sua vida anterior, Nieli não entendia bem essa frase. Ele se sentia estranho com as ações do patriarca, Nierhai. O patriarca era muito rigoroso com eles. Depois de seu renascimento, Nieli finalmente pôde entender o cuidado e o pensamento do patriarca. Como membro da família Marca Celestial, ele também queria que a família crescesse mais e alcançasse o nível mais alto da Cidade da Glória. Após seu renascimento, a memória de Nieli tinha muitas técnicas de cultivo poderosas. Antes disso, ele teria que ganhar algum dinheiro para comprar alguns cristais da alma primário. Para testar os atributos do reino da alma, ele precisa de um cristal da alma. Então, ele pode decidir com qual técnica de cultivo praticar. Se a técnica de cultivo corresponder aos atributos do reino da alma, então o treinamento seria mais eficaz. Blém! 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 O sino bateu pela Cidade da Glória. A aula terminou. Os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea saíram correndo dos enormes portões e passaram pela rua movimentada da frente. Os comerciantes gritavam um após o outro. Últimas armaduras de batalha de nível bronze. Com padrões do vento nevado inscritos. Nobres senhoras e senhores, vocês estão interessados? Um vendedor com uma túnica cinza saudou a multidão com tanto entusiasmo. Isso logo atraiu a atenção de muitos estudantes. Uma armadura de nível bronze não é algo que um aluno comum pode pagar. No entanto, dentro do Instituto Sagrada Orquídea, ainda há muitos filhos de nobres. Alguns deles são extremamente ricos, e eles podem vender para os estudantes ricos se eles tiverem sorte. Olha, uma armadura de bronze com padrões do vento nevado inscritos nela. Os alunos estavam animados e conversavam uns com os outros. Um par de manoplas exalavam uma profunda luz azul. A superfície era coberta com gravuras misteriosas e revelava um fraco ar gélido. Quanto custa? Um aluno perguntou em voz baixa. 60 mil moedas espirituais demoníacas, disse o vendedor enquanto sorria. Meu Deus, tão caro!
Uma família comum não poderia acumular 60.000 moedas espirituais demoníacas nem mesmo após economizar por 10 anos. Esta é a armadura de nível bronze com padrões de inscrição do vento nevado nela. O padrão do vento nevado foi feito usando o sangue de uma Banshee do vento nevado. A Banshee estava no auge antes de ser morta. A Banshee do vento nevado não é fácil de se caçar. Suas características também fizeram com que as manoplas ganhassem uma forte capacidade de ataque. Esta é definitivamente uma armadura adequada para os lutadores do tipo vento nevado ou para espiritualistas demoníacos. O vendedor se gabou quando introduziu a armadura. Muitos estudantes olharam para o par de manoplas com tristeza, mas ainda a deixaram. Um item tão caro não é algo que eles pudessem pagar. Se uma armadura de nível bronze sozinha custa 60.000 moedas espirituais demoníacas, então não seria uma armadura de nível prata e uma armadura de nível ouro ainda mais caras? Lu Piao murmurou. Seu subsídio mensal era de aproximadamente 500 moedas espirituais demoníacas. A família de Lu Piao tem muitos negócios, então Lu Piao podia ser considerado bem de vida. Em sua vida anterior, Lu Piao frequentemente ajudaria Nieli e Duzé. Mas, mesmo que Lu Piao tivesse algum dinheiro, a armadura de nível bronze não é algo que ele possa pagar. Enquanto Nieli, Lu Piao e Duzé caminhavam e olhavam ao redor, a rua foi preenchida com todos os tipos de itens. Não importa qual item, seja caro ou barato, pode ser encontrado aqui. Nieli, o que você está planejando? Perguntou Lu Piao, confuso enquanto Nieli olhava em volta. Enquanto falavam, uma figura chegou à frente do vendedor. Olha, é Shen Yui, disse Lu Piao, apontando a localização de Shen Yui com a boca, e também Ye Zion. Nieli olhou para aquela direção. Ele só viu Ye Zion e algumas meninas felizes conversando. Com o lindo rosto e seu doce sorriso cheios de luz do sol. Entre o grupo de meninas, o sorriso de Ye Zion era definitivamente o mais deslumbrante, o que fez com que todos a olhassem. Tudo por aqui se tornou mais animado por conta da existência de Ye Zion. Shen Yui também a olhava de vez em quando. Muito bem, estou em falta de manoplas de nível bronze. Embrulhe esta manopla de nível bronze para mim, Shen Yui ligeiramente disse ao vendedor. Sim, jovem mestre. O vendedor imediatamente sorriu ao ouvir as palavras de Shen Yui e rapidamente enrolou as manoplas. Aqui estão 60.000 moedas espirituais demoníacas. Shen Yui tirou 6 cartas de cristal demoníaco. Um único cartão de cristal demoníaco representa 10.000 moedas espirituais demoníacas. Ele fez com que 60.000 moedas espirituais demoníacas parecerem nada. Com uma expressão de eu não tô nem aí, ele colocou as manoplas de bronze em seu anel interespacial. Várias garotas ao redor dele soltaram vozes abafadas. Ele facilmente tirou 60.000 moedas espirituais demoníacas, tão rico. Várias das garotas ligeiramente bonitas tinham um olhar brilhante em seus olhos. Elas lançaram olhares flertando com Shen Yui. No entanto, Shen Yui tratou-as como se fossem invisíveis. Ele orgulhosamente olhou para o trio de Nieli. Então, olhou para Ye Zion. Seus olhos diziam claramente, eu só tenho olhos para você. Como é desprezível! Lu Piao rosnou, isso é golpe baixo. Tirano. Jogando facilmente 60.000 moedas espirituais demoníacas, e até tendo um anel interespacial. Duzé estendeu as mãos. Balançando a cabeça, ele olhou para Nieli e disse, Nieli, pessoas como ele são bonitas e ricas. Como que você pode competir contra ele? Hehe. Zion não se importa com essa quantidade de dinheiro, Nieli casualmente falou. Ele olhou para Ye Zion. Ela ignorou completamente a ação de Shen Yui, e estava conversando com as poucas garotas ao lado dela. Seus olhos estavam ocasionalmente olhando para Xiao Ningguer, mas Xiao Ningguer estava distraída em um canto. A expressão de Xiao Ningguer era fria. Ela geralmente era um lobo solitário, e não tem muito contato com os outros alunos. Nieli sabe que o que Ye Zion mais quer agora é amizade.
Em sua vida anterior, Ye Xiong sempre quis ser amiga de Xiao Ningguer, mas suas identidades as distanciavam. Olhando para a expressão de Ye Xiong, Shen Yue ficou um pouco decepcionado. Bem, Ye Xiong realmente não se importa com o dinheiro. Nie Li, ela não gosta de mulheres, não é? Se for assim, acabou para você. Lu Piao piscou, provocando Nie Li. Nie Li riu. É claro que ele não vai ligar para o que Lu Piao falou. Em sua vida anterior, ele era o único homem de Ye Xiong. Vamos, está na hora de começar meu plano. As expressões de Du Zé e Lu Piao ficaram solenes, assentindo com a cabeça. Lu Piao, vá comprar 2 bestas e 500 flechas. Uma besta custa 160 moedas espirituais demoníacas cada uma e as flechas custam 30 moedas espirituais demoníacas cada. Não seja enganado pelos vendedores ambulantes. Nie Li disse a Lu Piao, nos encontraremos no campo de treinamento da escola. Tudo bem. Disse Lu Piao assentindo e sentindo-se um pouco curioso em seu coração. Será que Nie Li já tinha comprado bestas e flechas de bestas antes, uma vez que ele sabe o preço delas? O subsídio mensal de Nie Li é de apenas 50 moedas espirituais demoníacas, então ele não tem o suficiente para comprar coisas caras. Du Zé, vamos comprar grama de água negra, disse Nie Li. Grama de água negra tem certo efeito de paralisante. A situação de Du Zé é ainda pior do que a de Nie Li. Naturalmente, Nie Li não permitiria que Du Zé usasse seu dinheiro. Então, quando comprarem essas ervas, Nie Li iria pagar. Grama de água negra é muito barata. Uma moeda demoníaca pode comprar um monte dela. Além disso, Nie Li também comprou alguns agentes de fusão de baixo nível e foi para uma pequena colina ao lado da Cidade da Glória para coletar algumas gramas Oixia. O que você está planejando fazer? Du Zé curiosamente perguntou. Nie Li riu misteriosamente. Grama de água negra tem um certo efeito de paralisante, mas a eficácia é muito baixa. É geralmente usada para se colocar em feridas como anestésico. Quanto a gramas Oixia, é uma erva daninha muito comum, porém ninguém encontrou um uso para elas ainda. No entanto, se ela for usada com um agente de fusão e grama de água negra, ela pode reforçar o efeito de paralisia da grama de água negra. Du Zé ficou atônito por um momento e então perguntou, quão forte é o efeito da paralisia? Nie Li riu e disse, não tem muito efeito sobre as bestas demoníacas comuns. O efeito é pior do que um agente paralisante de baixo grau. Mas você sabia que a ovelha de chifre nunca come gramas Oixia? Ovelha de chifre? Repetiu Du Zé e ficou em silêncio por um momento. Como se vagamente adivinhasse alguma coisa, seus olhos se iluminaram. Nie Li, você é um alquimista. Um alquimista? Nie Li pensou por algum tempo e riu. Acho que sim. Um alquimista, ele está se referindo àqueles que usam ervas para refinar elixires ou pessoas que fazem prescrições. Nie Li não é um alquimista. Em sua vida anterior, ele só tinha um pequeno conhecimento deles. No entanto, os padrões de alquimia de Cidade da Glória eram simplesmente muito baixos. Eles não podiam sequer ser considerados verdadeiros alquimistas. Nie Li podia desprezar os chamados alquimistas da Cidade da Glória. Quando Nie Li estava tendo sua aventura ao redor do continente, ele entrou na Floresta Tóxica. As pessoas que viviam na Floresta Tóxica haviam sobrevivido a inúmeros ataques de monstros venenosos. Eles que podiam ser considerados verdadeiros alquimistas. Nie Li começou a misturar as gramíneas e agentes de fusão, obtendo um total de 6 garrafas cheias da droga. Campo de treinamento do Instituto Sagrada Orquídea. Os campos de treinamento foram estabelecidos pelo espiritualista lendário, Lord Emo, e o diretor da escola, que era um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Os campos de treinamento eram cercados por muros altos. Todos os anos, os especialistas da Cidade da Glória capturavam algumas bestas demoníacas de baixo nível e as colocavam nos campos de treinamento. Qualquer estudante do Instituto Sagrada Orquídea que esteja abaixo do nível prata, pode entrar.
Os alunos podem caçar as bestas demoníacas de dentro do campo e obter peles, cristais demoníacos, e vários outros materiais das bestas a dispor deles livremente à sua escolha. Alguns dos alunos mais pobres podem caçar dentro do campo de treinamento para ajudar com a situação financeira da família. O trio de Nieli ainda não tinha alcançado o nível de bronze e uma estrela. Assim, o lugar para onde eles estão indo é a área mais segura dos campos de treinamento. Há apenas ovelhas de chifres nessa área. Embora ovelhas de chifre sejam muito agressivas na natureza, elas ainda são herbívoras. Portanto, seus ataques só causariam ferimentos graves. Assim, elas podem ser consideradas seguras. O grupo de Nieli entrou nos campos de treinamento depois que suas identidades foram verificadas pelos guardas da entrada. Área de aprendizagem. Dentro das árvores esparsas, havia manchas nos campos de grama com ovelhas de chifres andando lentamente. Seus olhos eram vermelhos. Ocasionalmente, levantavam as orelhas para ouvir melhor. Uma vez que um estranho entrasse em seu território, elas o atacariam impiedosamente. De repente, ouviu-se um som estranho. A ovelha de chifre mais próxima do grupo de Nieli soltou um rosnado e correu em direção ao som estranho.